Tem algumas pessoas que estão questionando o fato de essa operação acontecer dentro do inquérito das milícias digitais. Isso está até no release da Polícia Federal, quando justifica a operação, e diz que essa operação ela acontece justamente por meio, né, essa investigação acontece dentro do inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal. E aí traz essa dúvida, né? O que tem a ver as joias com a milícia digital? Tá certo misturar tudo isso? Quer dizer, se durante a investigação das milícias digitais se chegou essa informação, faz sentido o ministro Alexandre de Moraes seguir por esse caminho e agora as joias também estão nesse inquérito? Na verdade, existe, sem dúvida nenhuma, uma grande discussão sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu, com base no seu regimento, que fatos dos quais ele vem a ser vítima são de competência do próprio Supremo dirigir a apuração, a investigação policial. Estariam ligados, portanto, esses fatos ao 8 de janeiro, as milícias digitais? Eu acho que não. Acho que, nesse caso, sem dúvida nenhuma, existe uma ampliação indevida da competência do Supremo Tribunal Federal. É difícil se justificar que exista uma competência universal do Supremo Tribunal Federal em face dele ter sido vítima, seja das milícias digitais que o atingiam, que levou à criação desse inquérito da fake news, o inquérito sobre todas as violações de ameaças ao Supremo Tribunal Federal, seja o Supremo como vítima das ações de rebelião, de insurreição em 8 de janeiro. Mas vejo com dificuldade se introduzir nesta competência do Supremo Tribunal Federal esses fatos relacionados às joias. Pode ajudar a defesa de Bolsonaro quando o senhor mesmo diz, né, que vê dificuldade aí na inclusão desse assunto no inquérito das milícias. Por ter ido por esse caminho, pode ajudar a defesa de Bolsonaro nesse caso, professor? E quem é que vai decretar que o Supremo não é competente em relação àquilo que ele está realizando, já com a aprovação tácita de todos os seus componentes? Portanto, acho muito difícil que se venha a arguir, junto a quem vai se arguir que o Supremo é incompetente? Ao próprio Supremo, que já referendou os atos praticados por Alexandre de Moraes na condução do inquérito da fake news e do inquérito das milícias digitais. Acho muito difícil que se encontre algum resultado. É isso. Alguma questão ainda para o professor aí, Cocho ou Madeleine? Estão satisfeitos? Eu estou satisfeito. Eu queria saber qual seria a alternativa, porque me parece, politicamente, o professor é que analisa juridicamente, mas me parece que politicamente e ruim para o país que isso seja feito dentro do inquérito. Qual seria a outra? Existe alguma outra alternativa jurídica, outro jeito de se fazer isso? Eu não sei, professor, porque me parece algo que era relevante, já era de conhecimento público e que merecia investigação. Qual seria o outro caminho? Não, o caminho é fazer a investigação, sem dúvida nenhuma, mas sendo o inquérito da Polícia Federal submetido à apreciação de um juiz federal de Brasília. O problema é saber se é a competência do Supremo ou a competência de um juiz de primeira instância, porque, nesta altura dos acontecimentos, o Bolsonaro não é presidente da República, não teria foro em face das funções que exerce. O que se poderia discutir é que os fatos foram praticados enquanto ele era presidente da República, a parcela desses fatos foram praticados enquanto ele era presidente da República. Mas ele não é mais presidente da República. Então, fica a questão da competência. Seria o Supremo competente para apurar fatos ocorridos no passado, enquanto Bolsonaro era presidente da República, mesmo que hoje ele não mais o seja, e que, portanto, não caberia ter foro privilegiado? Eu acho que ele não tem foro privilegiado. Essa é a grande questão. Doutor Reale, não se trata, no caso, de um crime continuado,
O crime começou lá atrás, quando ele era presidente da República, e continuou depois que ele deixou a presidência. Nesse caso, não se justifica que o inquérito seja o mesmo, que continue nas mesmas mãos? Não, porque o que justifica não é o fato de ter ocorrido enquanto ele fosse presidente, mas é a situação dele. Por que se estabelece o foro privilegiado? Para que a pessoa que esteja sendo réu não tenha capacidade de influenciar um juiz de primeira instância. Portanto, por que se coloca o foro privilegiado do deputado junto ao Supremo, do presidente junto ao Supremo? Porque eles não teriam capacidade de influenciar, de intimidar, de ameaçar o seu julgador, porque o seu julgador é uma autoridade de peso. Hoje, Bolsonaro não tem essa capacidade, ele pode ter a capacidade política de mobilização das suas tropas digitais ou das suas tropas ignaras, mas ele não tem capacidade de influenciar o Procurador-Geral da República, de influenciar o ministro Supremo Tribunal Federal, porque ele já não exerce mais cargo, ele já não tem mais poder. Então, não é o fato de ser um crime continuado. Essa é uma discussão que pode se colocar. O fato se inicia, né, porque esse relógio foi vendido enquanto o Bolsonaro estava na presidência da República. Não é? Quer dizer, o fato foi praticado quando ele estava na presidência da República. Mas a condição dele hoje não é condição que justifique foro privilegiado.